Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso boletim de agora é especial. É especial porque é um boletim de comemoração, mas também de revisão. Vamos entender o que está acontecendo com esse senhor de 50 anos que é o Plantio Direto. Esse ano, o Plantio Direto está aí completando 50 anos de existência, promoveu uma revolução na agricultura e na forma de se plantar, principalmente nas regiões dos trópicos. E a gente tem que entender, obviamente, a contribuição que essa tecnologia trouxe, mas parar para analisar, será que ainda tem benefícios? Enfim, será que não está na hora de pensar numa evolução aí do plantio direto? É por isso que a gente convidou o professor Antônio Luiz Santi, professor da Universidade Federal de Santa Maria, diretor técnico do Connect Farm. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a colocar em debate mesmo esse nosso amigo cinquentão aí, que é o plantio direto, né? Afinal de contas, o que dá para dizer do plantio direto e, ao completar 50 anos, precisamos revisar alguma coisa? Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os amigos do Brasil, principalmente os amigos produtores. É uma satisfação imensa, e motivo até de orgulho, a gente está aqui para falar um pouco e debater o principal motivo de nós estarmos nesse momento na agricultura brasileira. Eu sempre digo que, se não fosse o sistema plantio direto, talvez a gente não teria essa pujança na agricultura brasileira como a gente tem. Então, realmente, é um ano de muita comemoração, né? São 50 anos, mas também de algumas reflexões, e é isso que a gente vai procurar aqui discutir, debater, enfim, avançar aí no que a gente pode pensar para os próximos 50 anos. Muito bem. O plantio direto, ele veio com a ideia de proteger o solo, enfim, de criar uma camada de proteção e que, ao mesmo tempo, pudesse transformar aquele solo. Nesses últimos 50 anos a gente fez isso, mas a gente optou por uma sucessão de culturas. O que tem de errado nisso, professor? E o que está acontecendo hoje a partir dessa constatação? Bom, primeiro a gente tem que ponderar que os problemas lá da década de 70, da década de 80, tinha como o solo completamente desprotegido, completamente revolvido através do plantio convencional, e chegou um ponto que as lavouras estavam entrando em colapso, né? Então a velha guarda lá, os pioneiros, como Nono Pereira, Frank Dickmann, e o próprio Bartz, que é considerado o pai do plantio direto, disseram, não, chega, vamos pensar coisas diferentes. E aí a palha, né, entrou como uma grande aliada a outras práticas conservacionistas que já existiam, como o próprio terraço, né, e o cultivo in nido, mas nós não tínhamos a maturidade de que o impacto daquela humilde gota de chuva fosse a causadora de todo o problema. Então, o plantio direto ele surge exatamente com o dever, vamos dizer assim, com a grande missão de nós minimizarmos o impacto da gota da chuva, consequentemente minimizarmos a erosão hídrica, né, a erosão laminar, e depois que pode se agravar para a erosão em sul, e garantir que os nutrientes, que toda a vida permanecesse, e principalmente a água também, né, e o carbono permanecessem dentro da lavoura. O que acontece, Alexandre, é que muitas coisas evoluíram nesses 50 anos. Por exemplo, a gente avançou com a transgenia, a gente avançou com a biotecnologia, a gente avançou com os biológicos, avançou com a agricultura de precisão, com a agricultura digital, e realmente a gente esqueceu alguns princípios, como tu bem lembraste. Então, hoje a gente vê nas lavouras brasileiras assim, muito bem feito o trabalho nas culturas de interesse econômico, como soja, milho, trigo, o próprio algodão, enfim, mas a gente precisa de mais coisas, né? O que seriam essas coisas? A gente precisa ter diversidade de espécies, ter
né, o que a gente chama de rotação de culturas, que a gente pode explorar um pouquinho mais. Isso é prioridade, professor, dentro dessa nova busca aí por um plantio direto mais eficiente? Sim, assim, nós temos que falar em alto, claro e bom tom, né? Isso é prioridade número um nas lavouras brasileiras. Não só por essa questão do carbono, né, de sustentabilidade, mas para realmente garantir produtividades. Nós temos genética hoje, já está comprovado, o próprio SESB é um exemplo disso, né, que existe genética para altas produtividades. E a grande reflexão que a gente tem que fazer e deixar claro é por que isso, então, não acontece na maioria das lavouras ou não acontece na lavoura como um todo. E a gente, quando vai olhar os dados de pesquisa, vê que isso tudo está ligado à qualidade do solo. E aí é muita coisa, é inegável, né? A gente também está comemorando esse ano 20 anos de agricultura de precisão, 25 anos de agricultura de precisão no Brasil, a gente, é inegável que a gente avançou muito na química do solo, na melhoria da calagem, da fertilidade. Porém, quando a gente fala em rotação de culturas, a gente fala em diversidade de raízes, diversidade de espécies, para mexer com a física do solo e principalmente com a biologia, com a diversidade, com as enzimas do solo, né? E junto com o carbono, armazenar água dentro do sistema, porque a água é o principal insumo para a gente poder conseguir produzir no campo. E por que a água é tão importante? Como é que a gente contabiliza essa necessidade da planta por água? E a gente viu esse ano, né, professor, um momento muito crítico aí de escassez de água, principalmente aí no Rio Grande do Sul, trazendo muito prejuízo para o produtor. E daí a gente até chegou a ouvir, mas o plantio direto não era para ter ajudado. É óbvio que a gente sabe do rigor que foi a questão da seca esse ano, né? Como foi forte aí essa questão. No entanto, o produtor está confundindo um pouquinho esse conceito, né? Essa questão da armazenagem de água. Como é que é isso? Como é que fica essa relação? Qual é a necessidade da planta e como é que a gente contabiliza essa questão da água e o armazenamento dela? Bom, é natural que a gente, quando tem um problema, procure achar um culpado, né? E eu fico, assim, muito apreensivo com o pesquisador e com o técnico também, que a gente procure julgar as culpas, né, dessa frustração de safra no plantio direto. Na verdade, ele foi o grande salvador e é o grande salvador, né? Acontece que a gente tem que entender um pouco. Quase 50% da agricultura brasileira hoje ela é praticada em cima de solos mais argilosos, os nossos queridos e famosos lato-solos. Naturalmente, esses solos ele tem uma capacidade natural que consegue armazenar, né, água da chuva para suprir a demanda aí das plantas, não mais do que 10, 15 dias, naturalmente. Então, imaginar, chove, armazena no solo, e não mais do que 10, 15 dias essa água está disponível. O que a gente tem que adotar de técnicas? E por que alguns produtores, inclusive nesse ano de frustração de safra, aqui no sul do Brasil, vão produzir acima da média do estado, vão produzir acima da média dos seus vizinhos? Porque durante esses 50 anos procuraram investir no carbono no solo, na matéria orgânica, que é a esponja, que é o que vai armazenar essa água no solo, né? E só para os nossos telespectadores entender um pouquinho, né, a cultura da soja, eu preciso quase 500 litros de água para que ela produza 1 quilo de massa seca. Então, se a gente fazer um cálculo aqui de conta de padeiro, como a gente brinca, né, eu quero 100 sacos de soja. Só para grãos eu tenho que ter aí 100, né, 100 sacos, né, 6.000 quilos, vezes 500 litros de água só para grãos, mais o que a planta precisa para raízes e coisa. Então, é muita água, Alexandre, que nós precisamos. Da onde que vem toda essa água? Toda da chuva? Não, uma parte, né, obrigatoriamente, nós temos que armazenar naqueles períodos de chuva no solo para que o solo vá disponibilizando a água para a planta.
né? No caso do milho, é também 300 litros de água para cada quilo de massa seca que eu vou produzir. Então, assim, nós precisamos usar a inteligência, que rever alguns conceitos. Olha, se eu estou tendo uma instabilidade de produção ao longo dos anos dentro da minha propriedade, ou se um ano que chove bem, eu produzo bem, um ano que qualquer colapso que a gente tem, a minha produtividade cai lá embaixo, significa que eu tenho que repensar o que eu estou fazendo, né? Nós não vamos conseguir resultados melhores fazendo as mesmas práticas aí que a gente costuma fazer dentro da lavoura. Então, nós vamos ter que nos reinventar. Muito bem. Então tá. Então vamos entender o que significa rotação. O que a maior parte, ou pelo menos uma parte importante aí de produtor faz é a sucessão. Planta soja, Isso. depois planta o milho ou o algodão. No ano seguinte faz ali uma inversão, enfim, mas de qualquer jeito está mantendo soja, milho e algodão, aquele padrãozinho ali da lavoura dele. O que ele precisa introduzir aí? E ele vai deixar de ganhar dinheiro, professor, ao diversificar, ao rotacionar melhor essa área dele? Olha, essa pergunta é excelente, porque nós precisamos achar todos os espaços das mídias para esclarecer isso, e eu fico muito feliz aqui que o Notícias Agrícolas traz essa pergunta que é chave, né? Hipótese alguma, nós queremos diminuir a rentabilidade na produtividade. Quem paga as contas é o grão lá que vai ser comercializado. Acontece que rotação de culturas é alternar no espaço e no tempo plantas com hábitos diferentes, né? Gramíneas, leguminosas, crucíferas, poligonáceas, ou seja, que têm habilidades diferentes, né? Vocês imaginam uma pessoa comendo todo dia o mesmo cardápio. Não vai dar certo. No solo é a mesma coisa, né? Então, a rotação de cultura, ela vai... nós não queremos competir os policultivos, as plantas de serviço, como diz os nossos amigos argentinos, né? Nós não queremos competir com essa janela de interesse econômico. Acontece que existe o vazio de outono e inverno, existem períodos aí de 60, 80, até 90 dias entre uma cultura e outra que a gente não cultiva nada nas lavouras. Vocês imaginam o preço da terra no Brasil e eu ficar 3 meses durante um ano, que é 12 meses, sem cultivar nada, significa que a cada 4 anos, um ano eu não tenho nada na minha lavoura, né? Não tem empresa que se sustenta trabalhando 3 anos, e um ano ficar de férias, ficar fechado. Então, o que a gente quer? Exatamente com o uso de dados, com o uso de inteligência, com o uso, né, de experimentação, óbvio, né? Aproveitar esses períodos que não estamos com cultivos de grãos para introduzir essas espécies, para, vamos dizer assim, dar mais comida, mais diversidade, né? Eu sempre brinco com meus alunos para o solo tirar umas férias das culturas de interesse econômico. Bom, então vamos lá, para a prática, para o dia a dia do produtor. Como é que eu identifico que o meu solo não está, digamos, evoluindo? Como é que eu faço para adotar essa rotação? O que eu tenho que escolher? Qual que é a minha prioridade? Tem uma receita de bolo? Tem uma regra para isso, professor? Não, infelizmente, né, ou felizmente, não existe uma receita, uma única receita. Se nós pegar lá no início do sistema plantio direto, né, tinha muitas caravanas, né, dentro do Brasil, para fora do Brasil, para conhecer experiências, exemplos aí, cases de sucesso de produtores que estavam fazendo coisas diferentes. E eu acho que esse é um novo caminho. Mas a melhor forma de nós entendermos o que está acontecendo na lavoura é usar a tecnologia que está aí disponível para nós. Eu comentei antes que a gente está aí, eu faço parte da Federação, da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão Digital,
né? Sou um associado também da Federação Brasileira, da Associação Brasileira da Agricultura de Precisão, e existem tecnologias hoje, né, já há 25 anos no Brasil, como monitoramento espacial da variabilidade, com monitoramento da colheita, com monitoramento da compactação do solo, né, da condutividade elétrica, ou seja, existem várias imagens de satélite, imagens de drone, né, definição de ambientes de produção. Existem várias ferramentas, né, que hoje a gente tem disponível, e inclusive com baixo custo, perto de outras coisas que a gente investe na agricultura. Então, assim, eu sempre tenho orientado que o produtor não caminhe no achômetro, né? É óbvio que, assim, se eu vejo que eu tenho uma oscilação de produtividade ao longo dos anos, eu tenho que já acender o sinal amarelo, né? Eu tenho que dar uma parada e ver o que está acontecendo. Porém, né, hoje a gente não tem mais desculpa de não entender, não compreender ou tomar alguma atitude dentro da lavoura sem o uso de dados, né, sem Big Data, enfim, né, porque isso era um assunto aí que a gente achava que era futurista, né, mas hoje a gente tem conseguido, inclusive, aí aumentar na média aí de produtores que a gente tem assistido, 15% na produção com essa inteligência de dados. Limitação de produtividade, então, é ponto de alerta aí para o produtor tentar reavaliar o sistema dele. Assim, se nós analisarmos aí as médias dos próprios estados, né, da federação, aí, a gente vê que o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado que eu estou falando aqui para vocês, salvo o ano passado, que deu uma melhoria na safra, e salvo esse ano, que vai cair a média, nós estávamos estagnados aí 55 sacos de soja por hectare em quase 6 milhões de hectares, um pouco mais de 6 milhões de hectares, né? Então, isso é muito preocupante. Por quê? Porque nós temos material genético para produzir mais de 100 sacos. Tem produtores produzindo 80, 90. Por que a gente está nessa média? Porque se a gente está numa média de 55, ou aquele produtor, olha, eu estou fechando aí 70 sacos de média aí dentro da minha lavoura, tá? E 71, 75, não consigo ir ascendendo na produtividade, nós temos que ver, olha, alguma coisa está errado, porque o melhoramento pessoal da genética já contribuiu em enorme, em todas as culturas, né, para que a gente atingisse, pudesse ter materiais aí que entregasse mais. Acontece que essa genética, ela precisa de solo com qualidade, né? E aí a gente volta lá atrás a falar, né, no velho, querido carbono, na água, enfim, em todos aqueles conceitos que a gente já vinha debatendo. Ô, professor, tem produtor que acha que está fazendo plantio direto e que, se parar para pensar, vai ter que começar do zero? Sim. Ah, é? Infelizmente, tem, porque a gente está agora num estudo aí com algumas empresas, e a gente faz parte de um projeto grande de monitoramento de carbono no Brasil, e a gente está com uma experiência na Connect Farm aí, monitorando mais de 400 produtores em 6 estados da federação, e eu estava analisando os dados aí a semana passada, e nós temos produtores com estoque, né, lá de mais de 100 toneladas de carbono, e tem produtores na mesma região, no mesmo clima, na mesma temperatura, na mesma altitude, com a metade, né, desse outro vizinho, vamos falar assim. Então, alguma coisa está errada ali, porque a gente vê que bem provável, agora a gente, óbvio que está investigando, né, mas que simplificou processos. E aí as saídas de carbono para a atmosfera e na exportação de grãos é muito maior do que as entradas. Então, o balanço está desequilibrado dentro da propriedade. Então, assim, é um momento histórico, é um momento de louvar, vamos dizer assim, agradecer tudo que foi feito pela pesquisa, né? Volto a frisar, assim, em hipótese alguma, eu critico tudo que foi feito de plantio direto no Brasil. Pelo contrário, eu agradeço o pioneirismo, os meus colegas pesquisadores. Agora, a minha geração, Alexandre, a nova geração de pesquisadores tem a obrigação moral, né, de fazer coisas diferentes e melhor para que todo esse legado aí seja, vamos dizer assim, melhorado. E, infelizmente, nós temos produtores que vão ter que melhorar ou vão sair do sistema de produção. Muito bem.
Então, é mais do que uma conversa, é um alerta mesmo que a gente está fazendo. Pare, analise, veja na sua propriedade como é que está essa situação. Se for preciso começar do zero, por que não, né, professor? Vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa render, porque o resultado vem, né, professor? Eu diria assim, não é um desespero, né? Assim, se nós analisarmos, né, o que a gente produzia na década de 80, né, 25, né, os recordes de produtividade, 30 sacos de soja, e hoje aí a gente está com, né, os top 10 do SESB, aí, com mais de 100 e poucos sacos aí, por hectare, né, isso assim, é de encher os olhos, como a gente brinca, né? Só que eu acho que assim a gente também não pode se iludir de, não, as coisas estão tudo bem, não preciso mudar, não preciso melhorar, né? Os próximos anos nós vamos ser valorizados não só pela da produção de soja que estamos produzindo, mas também por soja limpo, né? Por praticar uma agricultura mais sustentável, né? Então, está aí a questão do carbono. E também nós temos que sempre lembrar que nós somos produtores de água. Muito bom. Professor, o pessoal tá aqui com a gente, o Guilherme Lobato, 50 anos de plantio direto, maior conquista dos agricultores brasileiros ao mundo. Parabéns, professor, pela história e ao Notícias Agrícolas por valorizar o tema. O Paulo D'Agostini, nosso amigo aqui também, Dia Mundial da Água, importante fala do professor. Sobre a relevância da água na agricultura. Enfim, o pessoal participando aqui com a gente e entendendo a importância aí desse tema e a importância, a necessidade de virar aí essa chavinha e prestar atenção no que está acontecendo para evoluir, né, professor? É essa a nossa ideia de conversa aqui, né? Ninguém está aqui para puxar a orelha de ninguém, mas para mostrar para o produtor que é possível crescer, evoluir e, consequentemente, ter maior produtividade a partir de uma adoção mais técnica e mais lógica aí, do plantio direto. Certo, professor? Exatamente. Eu acho que assim a gente tem que destacar aqui, aproveitar a oportunidade, né, que a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha está organizando de 5 a 8 de julho um grande debate em Foz do Iguaçu, inclusive para comemorar essa data e para rediscutir grandes temas, né? E eu acho que é um momento assim de grande reflexão. Eu acho que essa nossa conversa aqui ela é muito oportuna para a gente não tomar decisões imediatistas, né? Eu sempre guardei para mim uma frase do meu querido e saudoso amigo Dirceu Gás, que ele dizia o seguinte: agricultura é de processos, agricultura depende de capricho. E capricho, né, se nós analisar, não é a limpeza. Capricho é nós teimar, insistir em algo, né? E os melhores produtores, os produtores de maior sucesso no Brasil, né, que eu conheço muitos aí, que fizeram o dever de casa, que adotaram os conceitos do plantio direto na íntegra, né? E esses produtores hoje estão colhendo os seus frutos. Eles teimaram, não deu certo uma planta de cobertura, eles partiram para outra, não deu certo um sistema, eles mudaram, se reinventaram, né? O que a gente não pode eu desconfio que está compactada a minha lavoura, vou lá e escarifico tudo, lavro toda a lavoura. Não, hoje nós temos tecnologia, né, para a gente avaliar se realmente precisa tomar aquela decisão. Eu acho que eu preciso calcário na minha lavoura. Não, hoje nós temos análise aí laboratorial com máquinas instrumentadas para a gente realmente aplicar calcário, por exemplo, qualquer insumo, aonde precisa e quanto precisa e como precisa. É isso aí. É aproveitar a tecnologia existente para fazer a coisa certa. Professor Antônio Luiz Santi, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como disseram os nossos amigos aqui, internautas, um tema muito importante e pertinente para a gente continuar discutindo. E sempre que tiver novidade, sempre que quiser trazer alguma informação nova sobre plantio direto, por favor, nos acione, professor. Não, eu quero agradecer imensamente esse convite. É um tema que eu sou apaixonado, né? Eu assim mergulhei de fato como pesquisador, como consultor também nessa área. Hoje estamos trabalhando para entender um pouco mais a saúde do solo, como é que está a atividade das enzimas, como é que está o próprio DNA do solo dentro do sistema de produção, né? Como é que estão os ambientes,
né? Em outras palavras, a gente está tentando se aproximar um pouco mais das plantas, conversar com elas, aí, numa linguagem figurada, é óbvio, né? Mas por que a gente está conseguindo atingir altas produtividades e com sustentabilidade em algumas lavouras, em alguns locais, e por que não em outros? Então, assim, vai ser desafiador os próximos 50 anos, mas eu acho que é o nosso dever como a nova geração aí de profissionais e pesquisadores. Nós não temos desculpa que não tem informação e que, né, nós estamos aí na era da tecnologia e a gente precisa usar um pouco mais, né, todas essas ferramentas aí disponíveis no mundo agronômico para ajudar os nossos produtores a serem mais eficientes, mais sustentáveis e mais assertivos. Muito bom. E lembrando que rotação não é sucessão de cultura, fique atento a esse conceito também. Professor, grande abraço, muito obrigado, volte sempre. Um grande abraço e um bom dia a todos. Valeu. Tá aí, um pouquinho mais do plantio direto, 50 anos de plantio direto no Brasil, ano de se comemorar, obviamente, como o professor disse, mas também ano de se entender o que é preciso para evoluir, principalmente para garantir um sistema mais produtivo, um sistema mais eficiente. Bela dica aí do professor Antônio Luiz Santi. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem informações sobre o mercado do boi. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.